aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 15 do capítulo 3. E sem muita enrolação, mãos à obra! O exercício 15 pede para a gente suprimir o maior número possível de parênteses nas seguintes proposições. Então, antes de começarmos, vamos entender em qual situação podemos eliminar os parênteses e em quais situações nós não podemos eliminá-los. Então, eu trouxe aqui dois exemplos de duas proposições compostas contendo os parênteses. Nós vamos fazer uma breve análise deles e ver qual deles é possível a gente eliminar o parênteses e qual não é, e o porquê também da eliminação ser possível ou não. Então, vamos ver como ficaria as duas proposições compostas sem os parênteses. A primeira, onde nós temos P condicional a entre parênteses Q de junção com R, ela ficaria P condicional Q de junção com R. E na segunda, onde nós temos P de junção entre parênteses Q condicional R, ela ficaria P de junção com Q condicional R. Então vamos só olhar aqui a primeira proposição. A primeira, nós temos P condicional entre parênteses Q de junção com R. Para ela, nós sabemos que temos que dar prioridade para as operações que estão dentro dos parênteses. Então, neste caso, nós iríamos realizar primeiro o que está entre parênteses, que é a disjunção. Nós iríamos fazer esta operação primeiro e depois faríamos a que está fora dos parênteses, que é a condicional. Então, ficaria essa a ordem de operação para esta proposição composta. E vamos olhar ela agora sem os parênteses. Ela sem os parênteses, nós teríamos que seguir a ordem das operações. Nós sabemos que quem tem prioridade é a disjunção. Então, sem os parênteses, nós iríamos fazer a disjunção primeiro e depois nós iríamos resolver a condicional. E olhando assim, nós podemos perceber que a disjunção, estando com os parênteses ou sem, ela será a primeira a ser realizada. E logo depois iríamos fazer então a condicional, tornando então as duas proposições iguais. Ela com o parênteses ou sem o parênteses, a resposta final não iria ser alterada. Agora, observando a nossa segunda proposição composta, nós temos aqui P disjunção com Q condicional com R. Sabemos que temos que dar prioridade para resolver o que está entre parênteses. E entre parênteses nós temos a condicional. Então nós resolveríamos ela por primeiro. E depois resolveríamos o que está fora dos parênteses, que é a disjunção. E se olharmos ela sem os parênteses, seria exatamente o oposto, porque nós não temos nenhuma prioridade a não ser a ordem das operações. E sabemos que na ordem das operações a disjunção tem prioridade. Então nós iríamos fazer ela por primeiro e depois nós iríamos fazer a condicional. E se observarmos as duas operações então, a primeira parte dela com parênteses seria a condicional. Na segunda, a primeira parte seria a disjunção. A segunda parte da primeira seria então a disjunção e nela sem os parênteses iríamos fazer por último a condicional. O que tornaria essas duas operações diferentes ou com possíveis valores lógicos diferentes um do outro. O parênteses serve para dar prioridade a algumas operações específicas para que a gente não precise seguir a ordem delas propriamente dito. Então, nesses dois exemplos, podemos observar que a operação de baixo, P disjunção entre parênteses Q condicional R, é a operação onde nós não podemos eliminar os parênteses, porque se eliminarmos os parênteses, ela ficará diferente. Já na primeira, ela com os parênteses ou sem os parênteses, as respostas das operações serão as mesmas, fazendo então com que elas sejam proposições compostas iguais. Para analisarmos quais parênteses vamos eliminar, vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos identificar os parênteses internos e externos. Lembrando que os parênteses internos são aqueles parênteses que estão envolvidos por outros, e os externos é aqueles parênteses que estão envolvendo outros. Então nós vamos começar com aquele parênteses mais no núcleo, aquele que está sendo envolvido por muitos outros, e partindo dele, indo para o parênteses mais abrangente, aquele que não está sendo envolvido por nenhum outro. Logo depois de identificarmos os parênteses internos e externos, nós vamos olhar então a prioridade das operações, ou seja, dentro daquele parênteses que vamos analisar, as operações que estão envolvidas nele, dando prioridade sempre em primeiro lugar para a negação, depois temos a disjunção e a conjunção, a prioridade número 3 é da condicional, e a que tem prioridade número 4, ou seja, aquela que será resolvida por último, é a bicondicional. E nós vamos fazer esse ciclo com todos os parênteses que teremos nas proposições compostas.
Logo depois que identificarmos os parênteses, então iremos para as prioridades das operações. Depois que realizarmos as operações dentro daquele parênteses, nós vamos identificar o próximo parênteses e daí olharemos novamente quais as operações envolvidas e assim por diante até chegarmos no parênteses de grau 1, vamos dizer, aquele parênteses que está englobando todos. Então vamos começar com a letra A. Eu trouxe aqui na letra A toda a proposição com todos os parênteses e cada um de uma cor, para que a gente possa identificá-los melhor. Então vamos fazer uma análise de todos os parênteses envolvidos na letra A e vamos ver quantos nós temos. Então se observarmos, o primeiro parênteses que a gente tem, que eu vou chamar de parênteses de grau 1, é esse que está em preto, é o parênteses que envolve toda a proposição composta da letra A. Logo em seguida, dentro do parênteses de grau 1, os dois parênteses que nós encontramos envolvidos diretamente por ele são os parênteses de grau 2, que são os parênteses que estão em vermelho. Então nós temos agora dois grupos de parênteses de grau 2. Temos o primeiro e o segundo. Em ambos, nós vamos ter agora os parênteses que estão em laranja, que eu vou colocar como sendo os parênteses de grau 3. Tanto no primeiro quanto no segundo, nós possuímos estes parênteses. E agora no segundo, ainda temos mais um parênteses envolvido, que é o que está em azul, que eu vou colocar como sendo o parênteses de grau 4. Ele, nessa escala dos parênteses que estão envolvidos na letra A, é o parênteses mais interno de todos, vamos dizer assim. É ele que está sendo envolvido pela maior quantidade de parênteses possíveis dentro desse exercício. Então é com o parênteses de grau 4 que nós vamos começar a nossa análise e ver se ele pode ou não ser eliminado de toda a nossa operação. Então após identificarmos o parênteses interno que iremos trabalhar, nós vamos agora então observar as operações que estão envolvidas nele. Então, como vamos trabalhar com o parênteses interno de grau 4, que é o azul, é a negação que nós temos que resolver primeiro. Se nós eliminarmos o parênteses azul, ou seja, esse parênteses de grau 4, toda a operação e a proposição que estavam dentro dele agora fazem parte, então, do parênteses de grau 3. Dentro desse parênteses de grau 3, nós temos duas operações. Temos agora uma negação, outra negação e a proposição simples que, com a eliminação do parênteses de grau 4, essa ordem das operações não irá mudar. Nós continuaremos ainda resolvendo a negação que antecede a proposição que, e depois, então, nós resolveríamos a negação que está no começo do parênteses de grau 3. Então, nós podemos notar que a eliminação do parênteses azul não vai afetar na ordem que iremos proceder com as operações. Então, conseguimos já eliminar o primeiro parênteses de toda a nossa proposição composta. Agora que já eliminamos o parênteses de grau 4, vamos para os parênteses de grau 3. Vamos ver se eles podem ser eliminados. Nós temos dois parênteses de grau 3. Como eles estão separados, cada um está dentro de um parênteses vermelho, a gente pode escolher qualquer um deles para fazer análise por primeiro. Eu vou escolher esse para manter a sequência de que estávamos fazendo desde o parênteses de grau 4. Dentro desse parênteses, nós temos duas negações. E fora dele, após terminarmos ele, iríamos fazer o que está dentro dos parênteses vermelho, o de grau 2. A ordem das operações que nós iríamos resolver desta forma, com o parênteses laranja, seria essa. Seria primeiro a negação que antecede a proposição que, logo depois iríamos resolver a segunda negação que está dentro do parênteses, e após terminarmos essas duas operações, iríamos fazer o que está fora dele, dentro do parênteses daí de grau 2. Iríamos fazer a conjunção. Se nós eliminarmos esse parênteses em laranja, o parênteses de grau 3, essa ordem ainda iria se manter, pois as negações têm prioridade em cima da conjunção. Elas têm prioridade 1, enquanto a conjunção tem prioridade 2. Então, ainda assim, iríamos resolver primeiro a negação que antecede a proposição que, logo após iríamos resolver a segunda negação, que antecede a primeira negação, e por último, iríamos resolver então a conjunção. Tudo isso dentro de um único parênteses, que seria o parênteses de grau 2. Então, a eliminação do nosso parênteses laranja não iria afetar o resultado das nossas operações. Então, ele também pode ser eliminado. Agora, fazendo uma análise do segundo parênteses de grau 3, nós vamos ter dentro dele apenas uma operação, a operação da disjunção. Logo após o término do parênteses de grau 3, nós iríamos então resolver o parênteses de grau 2, e dentro dele nós temos uma bicondicional. Então, a ordem das operações com este parênteses seria esta. Seria primeiro a disjunção, que está dentro do parênteses de grau 3, e depois a bicondicional, que está dentro do parênteses de grau 2. Se nós eliminarmos o parênteses em laranja, a ordem das operações ainda continuaria a mesma, pois a disjunção tem uma prioridade acima da bicondicional. Enquanto a disjunção tem prioridade nível 2, a bicondicional tem prioridade número 4. Mesmo sem o parênteses, a disjunção ainda seria realizada por primeiro, antes da bicondicional.
Então a eliminação do nosso parênteses em laranja também não iria alterar o resultado das nossas contas. Então ele também pode ser eliminado. Após termos eliminado os parênteses de grau 3, temos agora os dois parênteses de grau 2 e o parênteses de grau 1, que seria o nosso parênteses externo. Então vamos começar pelos parênteses internos. Nós temos dois, que são os vermelhos. Vou começar fazendo análise pelo primeiro. Então agora nós vamos ver a ordem das operações com base nas operações que estão dentro dos parênteses de grau 2 e a operação que está fora dele, que é a operação da bicondicional, que está sendo envolvida apenas pelo parênteses preto. Se formos realizar as operações com este parênteses em vermelho, elas seriam resolvidas na seguinte ordem. Seria feito primeiro a disjunção, logo após a bicondicional, que está dentro do parênteses em vermelho. Então, por último, seria resolvido o que está fora dele, que é a bicondicional fora do parênteses de grau 2. Se nós eliminarmos o parênteses em vermelho, essa ordem ainda continuaria a mesma, pois a disjunção tem prioridade em cima das bicondicionais, ela tem prioridade de 2, enquanto as bicondicionais têm prioridade de 4. E por mais que tenhamos duas bicondicionais, ambas com o mesmo grau de prioridade, sempre é resolvido da esquerda para a direita. Então seria resolvido a primeira bicondicional e depois, então, a segunda bicondicional dentro dessa operação. Como a ordem das operações não foi afetada, o resultado entre elas também não seria afetado se eliminarmos o parênteses vermelho. Nesse caso, ele também pode ser eliminado dentro da nossa proposição composta. E agora, fazendo análise então do nosso último parênteses de grau 2, nós temos essas operações dentro dele e logo após finalizarmos ele, nós teríamos já na sequência a bicondicional que está fora dele. Então, se fôssemos realizar as operações com o parênteses de grau 2, elas ficariam nessa ordem. Primeiro, a negação que antecede a proposição Q, depois a outra negação, e para finalizar o parênteses vermelho, faríamos a conjunção entre eles. E por último, faríamos então a bicondicional que está fora dele. E se eliminarmos o parênteses vermelho, essa ordem ainda se manteria. Iríamos fazer primeiro a negação que antecede a proposição Q, depois a outra negação, porque ela sempre tem prioridade número 1, depois a conjunção, pois ela tem prioridade número 2, todas essas têm prioridade em cima da bicondicional, sendo a bicondicional a operação com a prioridade mais baixa, a prioridade número 4. Então ela seria feita por último da mesma forma. Então, eliminando o parênteses de grau 2, também não afetaria as nossas operações. Então ele também pode ser eliminado de toda a nossa proposição composta. E agora, como vimos, podemos eliminar todos os parênteses internos da nossa proposição composta, só nos restando então o parênteses externo, que é o parênteses de grau 1, esse que está em preto, que envolve toda a operação. Ou seja, nós teríamos que fazer toda a operação dentro dele, seguindo uma ordem correta. Se eliminarmos ele, não tem outra operação que esteja fora dele que possa influenciar na ordem dessas operações. Então a eliminação do nosso parênteses de grau 1 não afetaria em nada toda a operação da nossa proposição composta. Então, resumindo, para a letra A, os parênteses que podem ser eliminados dela são todos. Não tem necessidade de ter nenhum parênteses que vá alterar o resultado final da nossa proposição composta da forma como foi colocado no começo. Então, para a letra A, a resposta é: todos os parênteses podem ser suprimidos. Então, vamos para a letra B. A letra B é muito parecida com a letra A, tem as mesmas proposições simples e as mesmas operações. A diferença entre elas é que as bicondicionais se encontram em locais diferentes. Então está aqui, a letra B eu já trouxe com todos os parênteses e o grau de cada um deles. Então temos que começar com o parênteses de maior grau, ou seja, com esse parênteses azul, vamos analisar se ele pode ser removido da nossa operação. Então o parênteses em azul, ele faz com que a prioridade de resolução seja da negação dentro dele. Logo após, nós faríamos a negação então que está dentro dos parênteses em laranja, que estão logo na sequência, e depois de resolvermos as duas negações, faríamos o que está entre os parênteses em vermelho, que é a conjunção. Então a ordem da resolução das operações ficaria esta. Primeiro o que está dentro do azul, depois dentro do laranja, e por último o que está dentro do parênteses em vermelho. Se nós removermos o parênteses azul, esta ordem de operação não mudaria. A gente continuaria fazendo a negação que antecede a proposição Q, logo depois nós faríamos a outra negação dentro do parênteses em laranja, e por último a conjunção que está fora dele. Se nós resolvermos então eliminar o parênteses em laranja também, essa ordem de operação também não irá mudar. Nós primeiro faremos a negação que antecede a proposição Q, pois a negação tem prioridade número 1 na resolução. Depois faríamos a segunda negação e por último faremos então a conjunção
pois ela tem prioridade número 2, só que a operação que vem antes dela são duas negações, que tem uma prioridade acima da dela. Então, removendo o parênteses em azul e o laranja, a ordem das operações não irá mudar, nesse caso, ambos podem ser removidos. Removendo os dois parênteses de dentro do parênteses em vermelho lá no começo, agora só temos mais um parênteses de grau 3 dentro do vermelho aqui no final, no segundo parênteses de grau 2. Então nós vamos analisar agora este parênteses em laranja, se ele pode ou não ser removido. Com este parênteses em laranja, a ordem que iríamos proceder para a resolução das operações seria esta. Primeiro, a disjunção dentro do parênteses laranja e depois faríamos a bicondicional que está fora dele e dentro do parênteses em vermelho. Se nós removermos o parênteses em laranja, essa ordem continuará a mesma. Então nós resolveríamos primeiro a disjunção, pois ela tem prioridade número 2 para ser resolvida, e depois faríamos a bicondicional, pois ela tem prioridade número 4. Então a ordem das operações continuaria a mesma. Então o parênteses em laranja, a segunda parte, também pode ser removido. Então agora só faltam os dois parênteses de grau 2. Então vamos analisá-los para ver se eles podem ou não serem removidos. Eu vou começar com o primeiro parênteses de grau 2. Vamos ver como ficaria a ordem das operações com ele presente. Elas se manteriam nessa seguinte ordem. A primeira operação a ser realizada é a negação que antecede a proposição Q. Depois faríamos então a segunda negação. Por terceiro nós faríamos a conjunção. E por quarto faríamos o que está fora dos parênteses de grau 2, que é a bicondicional que está fora dele. Se nós removermos o parênteses de grau 2, essa ordem ainda irá se manter. A gente continuaria fazendo a negação que antecede a proposição Q, pois a negação tem prioridade 1. Depois faríamos a outra negação. Depois então nós faríamos a conjunção, pois ela tem prioridade 2. E por último faríamos a bicondicional, pois é a que tem a última prioridade de resolução. Então esse parênteses de grau 2 também pode ser removido. Vamos analisar agora o segundo parênteses de grau 2 e vamos ver se ele pode ou não ser removido. Nesse segundo parênteses de grau 2, ele colocaria a ordem das nossas operações da seguinte forma. Primeiro faríamos a disjunção, depois a bicondicional dentro do parênteses e por terceiro faríamos a bicondicional que está fora dele. Se nós removermos este parênteses, essa ordem iria mudar. Nós faríamos primeiro a disjunção, depois nós faríamos a bicondicional que está mais à esquerda, pois elas agora não têm parênteses que separam elas. Então a ordem que iríamos fazer as operações, como as bicondicionais têm prioridades iguais, a gente faz da esquerda para a direita. Então seria feito primeiro a bicondicional que antecede a proposição Q e depois nós faríamos a bicondicional que vem logo em seguida. Então, como teve essa mudança na ordem das operações, o segundo parênteses de grau 2 não pode ser removido, senão vai alterar a forma como vamos proceder e isso pode influenciar no resultado final de toda a operação. Então, o parênteses de grau 2, ele não pode ser removido, ele tem que permanecer em toda a nossa operação. E agora, por último, vamos ver se o nosso parênteses em preto, parênteses de grau 1, ele pode ou não ser removido. Se nós mantivermos o parênteses em preto, a ordem que nós faríamos todas as operações seria primeiro o que está dentro dos parênteses em vermelho, pois ele é um parênteses interno. Então faríamos primeiro o que está dentro do vermelho e depois faríamos todas as outras operações seguindo a ordem de procedência que estão fora dele. Se nós removermos o parênteses em preto, ainda assim continuaríamos resolvendo o que está dentro dos parênteses em vermelho e depois resolveríamos o que está fora dele. Então o parênteses em preto não influencia em nada em toda a nossa proposição composta. Então ele também pode ser removido. Então a resposta para a nossa letra B seriam que somente um parênteses iria permanecer, que é o parênteses que envolve a proposição Q, bicondicional com R, disjunção com Q. Ele é o único parênteses que não pode ser removido de toda a nossa proposição composta da letra B. Vamos para a letra C. A letra C aqui eu também já trouxe toda a proposição composta com todos os parênteses e o grau de cada um deles. Então o parênteses interno de maior grau, ou aquele que está envolvido pela maior quantidade de parênteses, é este parênteses de grau 5, pois ele está dentro do 4, que está dentro do 3, que está dentro do 2, que está dentro do 1, que engloba tudo. Vamos analisar então primeiro este parênteses para ver se ele pode ou não ser eliminado. Note que dentro do parênteses de grau 5 nós temos uma negação. Logo depois que terminarmos ela, iríamos fazer o que está fora do parênteses de grau 5 e dentro do parênteses de grau 4, que seria a conjunção, e depois do parênteses em azul, faremos o que está dentro dos parênteses em laranja, que é a outra conjunção. Então a ordem de procedimento das operações ficaria primeiro a negação, depois a conjunção e por terceiro a outra conjunção.
Se nós eliminarmos o parênteses de grau 5, a ordem dentro do parênteses de grau 4 ainda será essa, pois a negação tem prioridade 1 na resolução e a conjunção tem prioridade 2. Então, primeiro faríamos a negação, depois a conjunção. Se eliminarmos o parênteses de grau 4, a ordem entre as três operações não irá mudar, pois a negação tem prioridade 1, então ela seria feita por primeiro. Depois, as duas conjunções têm prioridade 2, porém é feito sempre da esquerda para a direita. Então nós faríamos primeiro a conjunção que antecede a proposição R e depois faremos a última conjunção, sendo essa então a última operação a ser realizada. Então essa ordem de procedimento também não iria ser alterada. E notem que o parênteses de grau 3, que é o que está em laranja, ele faz o mesmo papel que o parênteses de grau 2. Ele só está dando prioridade às três proposições simples junto com as três operações. Então, eliminando o parênteses de grau 3 ou o parênteses em laranja, a resolução deles continuaria a mesma, pois o parênteses de grau 3 não tinha necessidade de ter ali, somente o de grau 2 já faz esse papel. Já eliminamos alguns parênteses na nossa primeira análise, agora vamos ver a segunda parte da nossa análise, onde envolve dois parênteses de grau 3 e um parênteses de grau 2. Como os dois parênteses de grau 3 não têm uma ligação direta um com o outro, tanto faz a ordem que formos analisá-los para serem removidos. Eu vou começar analisando pelo parênteses da negação. Então, nesse parênteses de grau 3, ele dá prioridade para a resolução da negação que está dentro dele. E logo depois que terminarmos a negação, faríamos então a condicional que está fora dele. A ordem das operações ficaria dessa forma. Primeiro a negação, depois a condicional. Se eliminarmos o parênteses de grau 3, a ordem continuaria a mesma, pois a negação tem prioridade em cima da condicional. Então este parênteses de grau 3 pode ser eliminado. Então agora do nosso último parênteses de grau 3, dentro dele nós temos uma disjunção e fora dele estaria sendo englobado apenas pelo parênteses de grau 2, teremos a condicional logo em seguida. A ordem das operações que iríamos realizar com o parênteses de grau 3 incluso na nossa proposição composta seria este. Primeiro a disjunção e depois faremos o que vem fora dela, ou seja, neste caso, a condicional e o restante. Se nós eliminarmos este parênteses de grau 3, a ordem entre a disjunção e a condicional continuaria a mesma. Então nós continuaríamos fazendo primeiro a disjunção e depois então queríamos fazer a condicional, pois a disjunção tem prioridade em cima da condicional. Então o último parênteses de grau 3 que nós temos também pode ser removido. E agora, fazendo análise dos nossos dois parênteses de grau 2, vou começar fazendo análise pelo primeiro. Neste primeiro, ele está envolvendo a disjunção, a condicional, uma negação e fora dele nós teríamos uma disjunção. Como nós temos que dar prioridade para as operações que estão dentro dos parênteses, a ordem que nós faríamos todas elas seria esta. Primeiro a negação, depois nós faríamos a disjunção lá no começo, envolvendo P e Q. Por terceiro nós faríamos a condicional entre elas e por último então faríamos a disjunção que está fora dos parênteses. Se nós removermos o parênteses de grau 2, essa ordem também iria mudar. Primeiro nós faríamos a negação, depois nós faríamos a disjunção, envolvendo P e Q, a nossa primeira disjunção. Depois nós iríamos resolver a segunda disjunção, aquela que vem depois da proposição R. E por último então, nós faríamos a condicional. Isso porque a condicional entre todas essas operações é a que tem a prioridade mais baixa de ser resolvida. Por isso, o parênteses de grau 2, que nós acabamos de analisar, ele não pode ser removido de toda a operação. E agora, analisando o nosso segundo parênteses de grau 2, envolvendo a negação, duas conjunções e fora dele uma disjunção, a ordem que nós faríamos de todas as operações seria esta. Primeiro, nós faríamos a negação dentro do parênteses, na sequência faríamos a conjunção, logo em seguida a outra conjunção e por último faríamos a disjunção que está fora dos parênteses. Se nós removermos o parênteses de grau 2, essa ordem também mudaria. E nós resolveríamos primeiro a negação, pois ela tem prioridade número 1. Depois, como nós temos a disjunção e duas conjunções, elas têm prioridades iguais. Então nós resolvemos sempre da esquerda para a direita. Por segundo, faríamos a disjunção, essa que vem antes da negação. E depois nós seguiríamos a sequência resolvendo a conjunção e por último a outra conjunção. Então, como mudou a ordem das operações, isso pode influenciar também na resposta final de toda a operação. Por isso, nós não podemos retirar também este parênteses de grau 2. Então, para este parênteses, nós também não poderemos remover ele. E agora, fazendo análise do nosso último parênteses, o parênteses em preto, de grau 1, vamos ver se ele pode ou não ser retirado. Com o parênteses em preto,
a ordem que nós faríamos de todas as operações seria dando prioridade sempre ao que está entre os parênteses internos, que neste caso são os parênteses em vermelho, os parênteses de grau 2. Então, primeiro resolveríamos os dois parênteses e depois iríamos resolver essa disjunção que está fora deles. Não importa qual parênteses você fosse resolver primeiro, mas teríamos que ser resolvido os dois parênteses antes da disjunção. Se nós retirarmos o parênteses preto, ou o parênteses de grau 1, essa ordem ainda se manteria. Nós teríamos que resolver primeiro o que está entre os dois parênteses e depois faríamos a disjunção. Então a retirada do parênteses preto não vai influenciar na nossa operação, então ele também pode ser retirado. Ficando assim então a resposta para a letra C, mantendo apenas dois parênteses, sendo eles os dois de grau 2 que nós fizemos análise desde o começo. E este foi o exercício 15 do capítulo 3. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo!